El millonario se sorprende al ver a su hijo autista bailar con la Virgen callejera. Nunca se imaginó algo así. Martín Salazar, el hombre detrás de uno de los imperios más grandes de la ciudad, de esos que solo ves en revistas de lujo y televisión, sintió que el mundo se le venía encima cuando vio lo que sucedió aquella tarde en el parque. Su hijo, Tomás, un niño que había estado escondido casi como un secreto, detrás de las gruesas paredes de su mansión blindada y alejada del ruido del mundo, salió de repente y se dejó llevar por un grupo de bailarines callejeros. Pero no fue cualquier encuentro. Fue algo que rompió todo plan, toda rutina y sobre todo todas las expectativas. Tomás siempre había sido silencioso, encerrado en su propio universo, con sus manos temblorosas y su mirada que se perdía en los detalles más pequeños que nadie más parecía notar. Martín, atrapado en reuniones interminables y llamadas que parecían absorber su alma, nunca creyó que su hijo pudiera salir de. Entre ellos brillaba ella. La llamó la Virgen, no por religión, sino porque era una mezcla indomable de poder y misterio. Con su falda roja que giraba como una llama y un talento tan crudo que parecía quemar la calle. La música era fuerte, casi ensordecedora, pero para Tomás era un idioma nuevo que su cuerpo entendía sin que su mente tuviera que explicarlo. De repente, sin avisar, Tomás se unió al movimiento. Su cuerpo temblaba, sí, pero a medida que seguía el ritmo, se transformaba. Martín, que observaba desde lejos tras un arbusto, sintió que el corazón se le rompía y se le deshacía en orgullo y miedo a la vez. Todos los espectadores se quedaron paralizados, murmuraban entre incrédulos y escandalizados. ¿Ese niño de verdad está bailando? Un silencio agudo invadió el parque antes de que la música recuperara su poder. Las miradas se clavaron en Martín, que apretaba los puños, mientras veía a Tomás brillar con una autenticidad que él nunca había permitido. Pero no todo. Se presentó como Julián, un exsociólogo conocido por sus críticas despiadadas al estilo de vida elitista que Martín representaba. Pero lo que sorprendió a todos fue cuando Julián lanzó una frase cargada de verdad y misterio. No solo Tomás encontró a la Virgen, yo también la conozco muy bien. Una conexión oculta, un pasado enterrado entre secretos y medias verdades empezó a aflorar frente a los ojos sorprendidos del millonario y la calle que parecía contener el aliento. Martín sintió que su mundo se fracturaba. ¿Quién era realmente la Virgen? ¿Qué lazos de sangre o historia unían a Julián y a ese grupo que ahora traía a su hijo? El aire se volvió denso, lleno de preguntas sin respuesta. Martín necesitaba decidir. ¿Seguiría aferrado al control asfixiante o se atrevería a soltar las riendas para dejar que Tomás encontrara su propia luz? La noche se acercaba, y con ella, la urgencia de una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Podrá Martín aceptar que el mundo de su hijo no é? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Martim estava paralisado. A música ainda ecoava ao redor do parque, mas nada alcançava seus ouvidos. A presença de Julián provocava uma tempestade de emoções. Ele se perguntava o que havia ali, nesta nova trama que envolvia seu filho. La Virgen, a menina que havia desenfreado Tomás, era de fato um enigma. Mas o que significava a conexão entre Julián e aquela jovem? O murmúrio crescia na multidão. As pessoas observavam, surpresas e inquietas, mas o mundo ao redor se desfazia para Martim. Ele piscou, tentando clarear a mente. O que Julián estava insinuando? O peso da dúvida já ocupava cada espaço em seu peito, como se estivesse se afogando numa maré de incertezas.
Tomás, já levado pela dança, sequer percebia a gravidade do momento. Ele girava e se movia, um raio de luz lutando contra a sombra de seu pai. Vai, Tomás, continua, filho. Martim se forçou a gritar, mas suas palavras saíram como um sussurro afogado. De repente, algo aconteceu. Uma gritaria interrompeu o ritmo frenético da dança. Uma mulher, com lágrimas nos olhos, surgiu correndo entre a multidão. Seu rosto era uma máscara de desespero. Sua voz, um grito de alerta. «Detena esto! Necesitamos ayuda aquí!» A tensión en el aire era palpable. Julián viróse como si supiese que algo estaba prestes a desmoronar. Los ojos de Martín siguieron a mujer hasta que ella se aproximó ofegante, en un estado que clamaba atención, y entonces exclamó: «Su hijo es especial, pero no es el único». Una onda de choque barrió el ambiente. Las palabras cargadas de significados ocultos reverberaban en la cabeza de Martín. «¿Qué quieres decir?», Eli consiguió preguntar, su voz tremendo entre la incredulidad y el miedo. «Hay otros. Niños. Están desapareciendo en la ciudad. Y hay algo más, Tomás. Él tiene un don. La Virgen lo sabe. Ellos lo buscan de tu hijo. Tanto al piso de tus pies como hay aterrorizante». Julián lo encaró y dijo ahora con un tono más serio: «Los niños que se destacan pueden ser el blanco de algo mayor». La multitud, ya encantada, comenzó a murmurar. La ansiedad se espalló como fuego en el capín. Tomás, ainda girando, parecía remoto de esa realidad, inmune a la tempestad que se aproximaba. No en tanto, era como si una sombra comenzase a se proyectar sobre él, una presencia que se hacía más palpable a cada segundo. Martín se sintió en fragmentos, sintiendo su vida se desmoronar en 1000 pedazos. «Tomás, vuelta», él le gritó, mas as palabras mal atravesaron a confusión. O garoto no viría, a música o embalaban a liberdad que estaba prestes a ser arrancada de él. A muller oyó para Martín. Se olhar parecía una súplica. «Tienes que protegerlo. No sabes lo que él puede atraer hacia él». Y en este instante, un grito cortó el aire. Una figura oscura apareció en la borda del parque, sobre la luz ámbar del pordesol. Sus ojos brillaban de una forma que ninguém en la multitud conseguía ignorar. El silencio fue sustituido por un tremor colectivo de miedo. La verdad, la oscuridad y la luz ahora estaban colidiendo de una forma que mudaría todo. Martín sintió corazón disparar. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué estaba por vir? ¿Qué le realmente sabía sobre su filho? Y principalmente, ¿conseguiría él salvarlo antes que anoche cubriese la ciudad? La adrenalina pulaba en su cuerpo en cuanto la tensión crecía. Una batalla estaba prestes a estourar, y Martín, desarmado por la confusión y por la revelación, estaba en el centro de todo. Martín sintió sus piernas fraquejar en cuanto la figura oscura se aproximaba, atención aumentando con cada paso excitante. El pánico en la multitud era contagiante. Ojos arregalados, fixados en la silueta que emergía entre el brillo del por del sol. El silencio pesado fue quebrado por suspiros y murmurios, como si todos estuvieran esperando algo terrible. Era un hombre, alto y magro con el semblante enigmático. Su presencia emanaba una sensación de peligro y al mismo tiempo de familiaridad. Él no era un extraño. Martín sintió un nó na garganta al reconocer as feiciones que nunca acreditó ver nuevamente. Era Ricardo, seu irmão mais velho, que había desaparecido años atrás, mergullado en problemas con la justicia y en conflictos que Martín prefería esquecer. A revelación fue como un rayo, dejarlo paralizado, o pasado voltando con una fuerza innegable. «Ricardo, no puede ser». La voz de Martín tremía a ser arrastrado por el desespero. El hombre no respondió, apenas olió para él con un sonriso torto, como si entendiese todos los secretos que Martín luchó para enterrar. «Espera, ¿qué haces aquí?». As palabras salieron como un susurro, mas a súplica no olhar estaba clara. En cuanto hizo, Tomás, perdido na danza, parecía ignorar a tempestade que se formaba en torno de él.
Los danzarinos pararon, atordoados pela aparición de Ricardo. «Dale, vuelve». Martín gritó. Os mismos instintos de protección que jamaban por su fijo agora se chocando con la realidad del hermano. Mas a presencia de Ricardo emanaba una energía que parecía hipnotizar todos alrededor. «¿Por qué no me buscaste, Martín?» Ricardo finalmente faló, su voz ecoando como un troveno. «¿Por qué me dejaste?» Las palabras cortaron a Lan como una faca. Cada sílaba era un lembrete de un pasado cheio de dor, de escolias que los dividieron. El silencio no parque había transformado en una marea de juicios y hollares curiosos. «No es el momento para esto». Martín tentó gritar, mas la angustia de su voz no consiguió esconder el tremor. La mujer de antes, agora pareciendo más una espectadora que una participante, habíase afastado, absorbiendo la atmósfera explosiva que se creaba. «Tienes que proteger a Tomás, es especial», le dijo, pero ahora eso parecía ecoar en segundo plano. Ao ouvir isso, a mente de Martim girava em desespero. «¿Qué quieres de él?» Martim questionou, o coração disparado, sua mente se perguntando quais segredos Ricardo conhecia. A resposta de Ricardo foi lenta, calculada. «Solo quiero que Tomás conheça seu verdadeiro destino. Hay cosas que no sabe sobre él, sobre nuestra familia». O tempo parecia parar. «¿Qué dijiste?» Martim mal podia acreditar no que ouvia. A revelação parecia alguns níveis além da aceitação. Desde o desaparecimento de Ricardo, a vida de Martim foi passada em uma bolha de segurança, longe do caos, do mundo dos desconhecidos. E agora, tudo desmoronava na sua frente. «Somos en peligro. Ellos lo buscan y tú lo ocultas». Las últimas palabras de Ricardo cortaron como una faca. Martín ficó paralizado. Lembranzas de su infancia, juegos con Ricardo y momentos compartillados, ahora parecían una piada cruel. «No, tú lo hiciste. Siempre estuviste en peligro», gritaba con ansia negra y mezclándose con el miedo. Entre el calor de la danza y la sombra del pasado, la batalla de emociones lo consumía. Cercantó la multitud, abjugando toda la situación sobre una luz nueva. La figura de un hermano perdido revelaba no apenas misterios de Tomás, sino traiciones que el lazo de sangre traía. La mujer con lágrimas en los ojos parecía comprender la gravedad, y la expresión de ella reflejaba lo que todos sentían, el presagio de un futuro sombrío. «¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Por qué a él?» Martín preguntó con el corazón batiendo fuerte. Ricardo oyó para el pequeño Tomás, girando despreocupado, y la respuesta ecoó: «Porque él es el escogido. Y aquellos que no comprenden eso, ¿qué harán?» La pregunta pairó en el aire como una sombra. Unos gritos surgieron del lado opuesto, y la figura oscura que observaba de longe parecía se agigantar. El vacío aumentaba, absorbiendo toda la seguranza que Martín tenía. ¿Qué más él no sabía? ¿Podría proteger Tomás, o era tarde de más para correr? La noche ya llegaba a la ciudad, como un manto que cubría la incerteza, y Martín, paralizado entre el amor por su hijo y la revelación devastadora, sintió que su mundo comenzaba a se desintegrar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E o que realmente significaria ser pai nesse novo contexto? Martín sentiu suas pernas fraquejarem, enquanto a figura escura se aproximava, a tensão aumentando com cada passo hesitante. O pânico na multidão era contagiante. Olhos arregalados fixados na silhueta que emergia entre o brilho do pôr do sol. O silêncio pesado foi quebrado por suspiros e murmúrios, como se todos estivessem esperando algo terrível. Era um homem, alto e magro, com um semblante enigmático. Sua presença emanava uma sensação de perigo e, ao mesmo tempo, de familiaridade. Ele não era um estranho. Martín sentiu um nó na garganta ao reconhecer as feições que nunca acreditou ver novamente. Era Ricardo, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás, mergulhado em problemas com a justiça e em conflitos que Martín preferia esquecer. A revelação foi como um raio, deixá-lo paralisado.
o passado voltando com uma força inegável. Ah, Ricardo, não pode ser. A ver, o homem não respondeu. Apenas olhou para ele com um sorriso torto, como se entendesse todos os segredos que Martim lutou para enterrar. Espera, que haces aqui? As palavras saíram como um sussurro, mas a súplica no olhar estava clara. Tomás, perdido na dança, parecia ignorar a tempestade que se formava em torno dele. Os dançarinos pararam, atordoados pela aparição de Ricardo. Dale, vuelve! Martim gritou. Os mesmos instintos de proteção que chamavam por seu filho, agora se chocando com a realidade do irmão. Mas a presença de Ricardo emanava uma energia que parecia hipnotizar todos ao redor. Por que não me buscaste, Martim? Ricardo finalmente falou, sua voz ecoando como um trovão. Por que me deixaste? As palavras cortaram Martim como uma faca. Cada sílaba era un lembrete de un pasado cheio de dor, de escollas que os dividiron. O silencio no parque habíase transformado en una maré de juizos y hollares curiosos. No es el momento para esto. Martín tentó gritar, mas angustia de su voz no consiguió esconder el tremor. La mujer de antes, agora pareciendo más una espectadora de que una participante, se ha afastado, absorbiendo la atmósfera explosiva que se criaba. Tienes que proteger a Tomás. Es especial, la dijo, mas agora esto parecía ecoar en segundo plano. A oír esto la mente de Martín giraba en desespero. ¿Qué quieres de él? Martín cuestionó, el corazón disparado, su mente se preguntando cuáles secretos Ricardo conocía. La respuesta de Ricardo fue lenta, calculada. Solo quiero que Tomás conozca su verdadero destino. Hay cosas que no sabes sobre él, sobre nuestra familia. El tiempo parecía parar. ¿Qué dijiste? Martín mal podía acreditar lo que oía. La revelación parecía a algunos niveles além de la aceptación. Desde el desaparecimiento de Ricardo, la vida de Martín fue pasada en una boya de seguridad, lejos del caos, del mundo de los desconocidos. Y ahora, todo desmoronaba en su frente. Estamos en peligro, ellos lo buscan, y tú lo ocultas. Las últimas palabras de Ricardo cortaron como una faca. Martín ficó paralizado. Lembranzas de su infancia, jogos con Ricardo y momentos compartillados, agora parecía una piada cruel. Oh, tú lo hiciste. Siempre estuviste en peligro. Su pecho pesado con el miedo. Entre el calor de la danza y la sombra del pasado, la batalla de emociones lo consumía. Los solares de la multitud lo cercaron, juzgando toda la situación sobre una luz nueva. La figura de un hermano perdido revelaba no solo misterios de Tomás, sino traiciones que el lazo de sangre traía. La mujer con lágrimas en los ojos parecía comprender la gravedad, y la expresión de ella reflejaba lo que todos sentían, o presagio de un futuro sombrío. ¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Por qué a él? Martín preguntó con el corazón batiendo fuerte. Ricardo oyó para el pequeño Tomás, girando despreocupado, y la respuesta ecoó como una bomba. Porque él es el hijo de alguien poderoso, y ese poder no es solo tuyo, hermano, es de ella, la madre de Tomás. Un grito silencioso tomó conta del corazón de Martín. Él oyó para Tomás, agora un ícone en su propio mundo de danza. La revelación de Ricardo había germinado un nuevo horror. ¿De quién hablas? Él mal consiguió preguntar. Su voz agora tremía y su mente buscaba respuestas. Su madre es la razón por la que muchos lo buscan. Ricardo continuó, las palabras balanzando en la oscuridad, revelando un misterio que confundía sentimientos de amor, bacterias venenosas de un pasado que nunca dejó de existir. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era realmente la madre de Tomás? Y con eso el aire alrededor de ellos se contraía, como si la propia ciudad estuviera presa en suspense. A medida que la multitud morría, un nuevo tipo de miedo comenzaba a infiltrar la conciencia de Martín, que estaba perambulando a la sombra, y qué ligación tenían Tomás y la mujer que había amado. Martín estava em choque. O que fazer com essa informação agora?
O seu mundo de controle e perfeição estava se desintegrando perante seus olhos, e ele não sabia o que esperar. Quanto mais ele pensava, mais desesperador tudo parecia. E ele sentia a pressão crescendo, como se o tempo estivesse contra ele. A noite já chegava na cidade, como um manto que cobria a incerteza. E Martim, paralisado entre o amor por seu filho e a revelação devastadora, sentiu que seu mundo começava a se desintegrar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e o que realmente significaria ser pai nesse novo contexto. Martim estava em choque. O ar ao redor parecia mais pesado e a revelação de Ricardo o esmagava. Ele olhou para Tomás, sua pequena estrela dançante, agora a centelha de uma tempestade. O que estava acontecendo? O que ele realmente sabia sobre seu filho? «Esto no puede ser», ele murmurou. La realidad começando-se a despedazar en 1000 pedazos. O olhar de Ricardo metía medo, como una sombra que se movía con intenciones ocultas. Mas antes que pudiese procesar todo, la multitud ficó en silencio, concentrada en algo que se aproximaba. Una figura alta surgió, moviéndose lentamente entre los espectadores. El cabello estaba desgreñado y la expresión de desespero tomaba conta de su rostro. Era la mujer que gritó antes. ¡Ayuda! No podemos dejar que esto continúe. Los ojos de ella brillaban de pavor. Martín sintió corazón acelerar. «¿Qué está pasando?», él le gritó, mas la mujer ignoró su pedido. Ella estaba fixada en Tomás. «¡Él! ¡Él!», él exclamó, apresándose en la dirección del garoto. Un toque de pánico reverberó en la multitud, y las voces se entrelazaron en murmurios nervosos. «¿Lo reconocen? ¿Qué significa esto?». Tomás paró y oyó para ella, os ojos curiosos. El ritmo de la danza disminuía, y la música parecíase perder en un ruido distante. La mujer se oyó, implorando. «No entiendes, precisamos llevarlo. Ellos van a venir». Martín berró, adrenalina corriendo quiente en sus venas. Él se movía instintivamente en dirección a Tomás, dispuesto a protegerlo a cualquier costo. A mujer levantó os olhos, o desespero transformado en firmeza. Eles no son apenas hombres, son sombras. Eles saben que él está aquí. Ricardo, agora más próximo, olió para el hermano con una mistura de desprecio y compasión. «Você no puede proteger lo que no entiendes, Martín». Antes que pudiera responder, a multidão se separó como si una onda invisible tuviese pasado por ellos. Os susurros se intensificaban, y Martín percibió un grupo de hombres se aproximando, todos vestidos con ropas escuras. Se olhar fixo en Tomás. «Detrás de él», gritó alguien. Caos se instaló en cuanto los espectadores se afastaban, tentando entender lo que estaba aconteciendo. A música ya no importaba. Todo se resumía a ese momento. «Tomás». Martín avanzó, mas las palabras no salieron. El pánico lo paralizaba como si todo el aire estuviera sido arrancado de sus pulmones. Él extendió los brazos, y Tomás se viró, confuso, sin entender la urgencia de su padre. La mujer se miró para Martín. «Si no actúas ahora, él será elevado. Tienes que confiar en mí». La voz de ella estaba con una cualidad musical, como si hubiera algo más. Martín, en medio al frenesí, hesitó. ¿Confiar? Precisaba confiar en alguien que parecía conocer a su hijo mejor que él. Y entonces aconteció. Un grito ecoó, abrupto y agudo, y en el momento en que Martín oyó para la figura que se aproximaba, todo desabó. A mulher, que até então clamava por ajuda, começou a se transformar. A pele dela brilhava, como se uma luz interna estivesse se manifestando. Os homens pararam, atordoados. Leila. Essa era a verdade que Martim mal podia acreditar. A mulher à sua frente não era apenas uma estranha em busca de um garoto. Ela era a mãe de Tomás, desaparecida na neblina de sua própria história. O passado retornava, forte e indomável. «Leila», Ricardo sussurrou, a incredulidade se esvaindo em sua voz.
O tempo parou nesse instante. Martim sentiu o chão sumir sob seus pés. Os homens, agora com olhares gélidos, avançaram. Você nunca deveria ter voltado, um deles murmurou. E o horror começou a se espalhar, como uma mancha de tinta em água clara. Leila se virou, e seu olhar estava repleto de poder e determinação. «No lleven mi filho!» ela gritou. A tensión no ar tornábase palpable, a energía electrificando el espacio alrededor. Y entonces, ¿qué viría a seguir? Martín se vio en el centro de una batalla que ni sabía que existía, con el pasado colidiendo con el presente de una manera tan devastadora que mal conseguía respirar. As perguntas fervilhavam em sua mente. O que mais ele não sabia? E o que realmente estava em jogo? A noite continuava a se aproximar, e com ela, los misterios, el perigo y una verdad que podría mudar todo de una vez por todas. Martín estaba en choque. El ar alrededor parecía más pesado, y la revelación de Ricardo lo esmagaba. Ele olhou para Tomás, sua pequena estrela dançante, agora a centelha de uma tempestade. O que estava acontecendo? O que ele realmente sabia sobre seu filho? Esto não pode ser, ele murmurou, a realidade começando a se despedaçar em 1000 pedaços. O olhar de Ricardo metia medo, como uma sombra que se movia com intenções ocultas. Mas antes que pudesse processar tudo, a multidão ficou em silêncio, concentrada em algo que se aproximava. Uma figura alta surgiu, movendo-se lentamente entre os espectadores. Seu cabelo estava desgrenhado, e uma expressão de desespero tomava conta de seu rosto. Era a mulher que gritou antes. «Ajuda! Não podemos deixar que isto continue!» Os olhos dela brilhavam de pavor. Martim sentiu o coração acelerar. «Que está passando?» Ele gritou, mas a mulher ignorou seu pedido. Ela estava fixada em Tomás. «É ele!» Ela exclamou, apressándose na direção del gurato. Toque de pánico reverberou na multidão, e as voces se entrelazaron en murmurios nervosos. «¿Lo reconocen? ¿Qué significa esto?» Tomás parou e olhou para ela, os olhos curiosos. O ritmo da dança diminuía, e a música parecía se perder en ruído distante. La mujer se ajueló, implorando. «Você não entende. Precisamos levá-lo». «Eles vão vir». «O que vai vir?» Martim berrou, a adrenalina correndo quente em suas veias. Ele se movia instintivamente em direção a Tomás, disposto a protegê-lo a qualquer custo. A mulher levantou os olhos, o desespero transformado em firmeza. «Eles não são apenas homens. São sombras. Eles sabem que ele está aqui». Ricardo, agora mais próximo, olhou para o irmão com uma mistura de desprezo e compaixão. «Você não pode proteger o que você não entende, Martim». Antes que pudesse responder, a multidão se separou como se uma onda invisível tivesse passado por eles. Os sussurros se intensificavam, e Martim percebeu um grupo de homens se aproximando, todos vestidos com roupas escuras, seu olhar fixo em Tomás. «Detrás de él», gritou alguém. Caos se instalou enquanto os espectadores se afastavam, tentando entender lo que estava acontecendo. La música ya no importaba. Todo se resumía a ese momento. «Tomás!» Martín avanzó, mas as palabras no saíron. O pánico le paralizaba, como si todo el aire tuviese sido arrancado de sus pulmones. Él extendió los brazos, y Tomás se viró, confuso, sin entender la urgencia de su padre. La mujer olió para Martín. «Si no actúa ahora, él será levado. Você tiene que confiar en mí». La voz de ella tenía una cualidad musical, como si hubiese algo más. Martín, en meio ao frenesí, hesitou. Confiar? Precisava confiar em alguém que parecia conhecer seu filho melhor que ele. E então aconteceu. Grito ecoou, abrupto e agudo, e no momento em que Martim olhou para a figura que se aproximava, tudo desabou. A mulher que até então clamava por ajuda começou a se transformar. A pele dela brilhava, como se uma luz interna estivesse se manifestando. Os homens pararam, atordoados. Leila, essa era a verdade que Martim mal podia acreditar. A mulher à sua frente
não era apenas uma estranha em busca de um garoto. Ela era a mãe de Tomás, desaparecida na neblina de sua própria história. O passado retornava, forte e indomável. "Oh, Leila!" Ricardo sussurrou, a incredulidade se esvaindo em sua voz. O tempo parou nesse instante. Martim sentiu o chão sumir sob seus pés. Os homens, agora com olhares gélidos, avançaram. "Você nunca deveria ter voltado", um deles murmurou, e o horror começou a se espalhar, como uma mancha de tinta em água clara. Leila se virou, e seu olhar estava repleto de poder e determinação. "Não leve meu filho!" Ela gritou. A tensão no ar tornava-se palpável, a energia eletrificando o espaço ao redor, e então, de repente, a cena tomou um rumo dramático. Um dos homens avançou, puxando uma adaga da cintura. "Você realmente acreditou que poderia escapar do nosso controle?" Ele se aproximou da lei de forma ameaçadora. Mas Leila não recuou. Ao contrário, a luz que emanava dela intensificou-se, quase ofuscando todos ao redor. "Tomás, venha!" Martim gritou, uma onda de desespero preenchendo sua voz. Mas Leila olhou para o filho e, antes que ele pudesse se mover, ela estendeu a mão em direção ao garoto. "Ele é especial e não deixarei que o levem." O poder dela crescia, um redemoinho de energia que fazia o chão tremer. O homem hesitou, mas foi apenas por um momento. E então, com um movimento rápido, ele se lançou contra Leila, mas não antes que ela liberasse uma onda de luz que iluminou todo o parque, revelando não apenas sua verdadeira natureza, mas a de todos ao seu redor. As sombras que seguiam os homens mostraram-se como visões das próprias inseguranças e medos. Martim gritou, seu coração disparado. Ele viu a mudança. A verdade que se desvelava era mais do que ele poderia suportar. E, enquanto a luz de Leila iluminava o espaço, figuras familiares começaram a aparecer ao redor dela, como se fossem convocadas por alguma força maior. Ricardo começou a recuar. A confusão o dominava. "O que você fez?" ele perguntou, mas a resposta nunca veio. O poder de Leila era avassalador, e os homens começaram a recuar, os olhos cheios de terror. "Você não pode parar o inevitável, Leila", rosnou o homem, enquanto o pânico se espalhava. Martim sentiu seu peito apertar. O que ele realmente sabia sobre a mãe de Tomás? O que era essa realidade que se desdobrava diante dele? E mais importante, qual era o papel dele nesse novo mundo que se formava? O caos crescia, e em meio ao tumulto, a conexão entre mãe e filho parecia mais forte que nunca. E, no entanto, o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Em um instante que parou o tempo, Leila olhou para Martim. Era um olhar que dizia muito. O que eles estavam prestes a enfrentar era apenas o começo. As sombras estavam se preparando para atacar, e Martim sabia que o próximo ataque não viria apenas deles, mas de dentro de si mesmo e do seu próprio passado. Com um coração repleto de medo e determinação, ele se preparou para a luta que definiria não apenas o futuro de Tomás, mas de toda a sua família. O que seria a verdade escondida estava prestes a ser revelado, mas a perda da confiança que sustentava tudo podia levar à ruína. E agora, a verdadeira batalha estava apenas começando. Martim sentia o coração acelerado enquanto o ar ao redor pulsava com a energia de Leila. A transformação dela iluminava o parque, e a multidão ficou hipnotizada. Ele fez um movimento para se aproximar, mas algo dentro dele hesitou. Era como se o tempo estivesse paralisado, e a luta entre luz e sombra se desenrolasse bem diante de seus olhos. Mas o que viria a seguir ainda estava além da compreensão dele. A figura do homem que havia se aproximado começou a mudar. Revelou-se não apenas como uma presença ameaçadora, mas como um espelho distorcido de sua própria vida. Os traços mudaram. Em vez de um desconhecido, o homem começou a tomar a forma de uma criança conhecida. Uma imagem difusa, mas inegavelmente familiar.
E quando ele falou, a voz soou como uma eco do passado, conhecida, mas tão distante. Por que não me salvaste, papá? A pergunta despencou como uma bomba no meio da confusão. Martín paralisou. Ele conhecia essa voz. A criança que estava diante dele não era apenas um espectro. Era seu filho, mas não Tomás. Era seu hermano, un ente querido que supostamente había partido. El nombre que él no pronunciaba há años, el filho que él siempre achó que había perdido para la tragedia, agora estaba allí, emergiendo de las sombras. Juanito, el nombre escapó de sus labios como un susurro, un feitizo quebrando el silencio. El garoto, con los ojos tan profundos y enigmáticos como Leila, troce una onda de confusión y dor a superficie. Él estaba agora diante del padre que sentía no ter cumplido su papel, y la ironía de la situación lo atingió con fuerza. Martín se sentía impotente, tentando proteger a Tomás, en cuanto su otro filho, que nunca debería ter existido en su mente, se manifestaba. La multitud comenzó a murmurar, inquieta. ¿Cómo es eso posible? Es un espectro. Alguien soltó, y otros lo acompañaron. Mas no era un espectro, era Juanito, la personificación de todo que Martín había perdido, todo que ainda ardía en su interior. Leila oyó para Martín, sus ojos trasbordando de una mistura de amor y dor. Él estaba siempre aquí, Martín, no para nos afastar, mas para nos unir. Mas a idea de unidad soaba como un eco distante en la mente de él, junto con la pregunta que pairaba entre ellos. ¿Qué tipo de conexión ellos realmente compartillaban? Los hombres de preto comenzaron a recuar. La presencia de Juanito parecía crear un escudo, mas la tensión ainda estaba en el aire, como una tempestad prestes a estorar. Los hollares de la multitud se fixaron en Martín, agora un objeto de julgamento y compasión, un pai dividido entre dos mundos. Leila girou em direção a los hombres. Seja qual for seu plano, você nunca levará meu filho. A determinação pesava em sua voz, mas havia um toque de incerteza. As sombras que se formavam ao redor dos homens agora pareciam hesitantes. Eles sentiam a força da conexão do passado, a dor tão crua que reverberava entre os dois jovens. Martim estava em um turbilhão. A adrenalina escorria por suas veias como lava quente. Cada movimento da realidade parecia mais denso, como se as sombras ao seu redor se tornassem entidades palpáveis. Juanito, por que estás aqui? Ele não conseguiu evitar a pergunta que queimava em sua mente. Vim para te recordar que a família nunca desaparece. Ela evolui. Ella se transforma. A voz da criança era clara, mas a sensação de choque envolvia o ar. A confusão e a euforia colidiram em dividido dentro de Martim. O que mais ele não sabia? O que isso significa para Tomás, para Leila, para todos eles? E quando a tensão se tornava insuportável, tudo explodiu em um momento de revelação. Leila e Juanito estavam conectados com as sombras, e Martim havia comando pela primeira vez que as forças ficavam pesadas com um novo significado. Ele acreditava que a origem de seus problemas estava nas sombras. Mas e se elas não fossem o que pareciam? Você não pode proteger o que não entende. A voz de Ricardo ecoou, presa na confusão, enquanto os homens se preparavam para atacar. O que Martim faria a seguir? A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Ele não estava lidando com a proteção de Tomás apenas. Era uma batalha pela própria essência dele. O medo, o amor e a revelação agora se entrelaçavam em um labirinto onde ele teve que decidir: lutar ou fugir. O que era real? As sombras estavam esperando, e assim como Martim se preparava, Leila fez um gesto para trazer todos para mais perto. O que se desvelaria no próximo instante poderia desmoronar a vida que ele conhecia, ou salvar tudo. A noite estava caindo, e com ela a verdadeira natureza do perigo que enfrentavam. Conseguiriam eles se unir a tempo? Martim sentiu o coração acelerado,
enquanto o ar ao redor pulsava com a energia de Leila. A transformação dela iluminava o parque e a multidão ficou hipnotizada. Ele fez um movimento para se aproximar, mas algo dentro dele hesitou. Era como se o tempo estivesse paralisado e a luta entre luz e sombra se desenrolasse bem diante de seus olhos. Mas o que viria a seguir ainda estava além da compreensão dele. A figura do homem que havia se aproximado começou a mudar. Revelou-se não apenas como uma presença ameaçadora, mas como um espelho distorcido de sua própria vida. Os traços mudaram. Em vez de um desconhecido, o homem começou a tomar a forma de uma criança conhecida. Uma imagem difusa, mas inegavelmente familiar. E quando ele falou, a voz soou como um eco do passado, conhecida, mas tão distante. Por que não me salvaste, papá? A pergunta despencou como uma bomba no meio da confusão. Martim paralisou. Ele conhecia essa voz. A criança que estava diante dele não era apenas um espectro. Era seu filho, mas não Tomás. Era Juanito, un ente querido que supostamente había partido para siempre. Un nome que ele no pronunciaba há años. O filho que ele acreditaba ter perdido en una tragedia, agora estaba allí, emergiendo de las sombras. ¿Juanito? El nombre escapó de sus labios como un susurro, un feitizo quebrando el silencio. El garoto con los ojos tan profundos y enigmáticos como Leila, touse una onda de confusión y dor a superficie. Él estaba agora diante del padre que fallara en protegerlo. Y a ironía de la situación, lo atingió con fuerza. Martín se sentía impotente, tentando proteger a Tomás en cuanto su otro filho, el que nunca debía ter existido en su mente, se manifestaba. A multidão comenzó a murmurar inquieta. ¿Cómo es esto posible? ¡Es un espectro! Alguien soltó y otros lo acompañaron. Mas no era un espectro, era Juanito, a personificación de todo lo que Martín había perdido, todo lo que ainda ardía en su interior. Leila olió para Martín, sus ojos transbordando de una mistura de amor y dor. Él estaba siempre aquí, Martín, no para nos afastar, mas para nos unir. Mas la idea de unidad sobaba como un eco distante en la mente de él, junto con la pregunta que pairaba entre ellos. ¿Qué tipo de conexión ellos realmente compartillaban? Los hombres de preto comenzaron a recuar. La presencia de Juanito parecía crear un escudo, mas la tensión ainda estaba en el aire, como una tempestad prestes a estorar. Los ojos de la multitud fixaron en Martín, ahora un objeto de juzgamiento y compasión, un padre dividido entre dos mundos. Leila giró en dirección a los hombres. Sea cual fuere su plano, nunca levará a mi hijo. La determinación pesaba en su voz, mas había un toque de incerteza. As sombras que se formaban alrededor dos hombres ahora parecían hesitantes. Eles sentían a fuerza la conexión do pasado, a dor tan crua que reverberaba entre os dois jóvenes. Martín estaba en un turbillón. Adrenalina escorría por sus venas como lava quente. Cada movimiento de la realidad parecía más denso, como si as sombras a su alrededor se tornasen entidades palpables. Juanito, ¿qué estás aquí? Él no pudo evitar la pregunta que quemaba en su mente. Vim para te lembrar que a familia nunca desaparece. Ella evolúe, ella se transforma. La voz del niño fue clara, mas la sensación de pérdida encendía el aire. A confusão e a euforia colidiram dentro de Martim. O que mais ele não sabia? O que isso significava para Tomás, para Leila, para todos eles? Enquanto a tensão se tornava insuportável, tudo explodiu em um momento de revelação. Leila e Juanito estavam conectados com as sombras, e Martim havia comandado que as forças ficavam pesadas com um novo significado. Ele acreditava que a origem de seus problemas estava nas sombras, mas e se elas não fossem o que pareciam? De repente, um som estrondoso quebrou o ar. Uma explosão iluminou o céu e o chão sob eles começou a tremer. Um buraco se abriu na terra, sugando tudo ao seu redor. Martim gritou: "Tomás!" A cena se desfez em caos.
Leila se lançou para proteger o filho, mas a força da explosão o separou. Martim sentiu a angústia cortante. Tudo parecia irreal. A luz e a escuridão colidiam, e agora ele estava com medo de perder tudo de novo. Leila desapareceu em um redemoinho de fumaça, e Juanito, com uma expressão de dor profunda, olhou para o pai. "Não, Lei!" Martim avançou, mas a escuridão estava temando tudo. A confusão dominava. E os homens ficaram ali, sem fazer nada, apenas olhando com um sorriso cruel. O que estavam esperando? O que realmente eram? Ele não podia acreditar que outra tragédia estava prestes a acontecer. O que a explosão tinha desencadeado? Martim estava cercado pela dúvida e pela incerteza, e a verdade sobre sua família escorregava por entre seus dedos. Um grito ecoou na distância, e dentro dele, uma única pergunta permanecia. O que mais estava prestes a ser destruído? Martim sentiu seu coração acelerado enquanto o caos tomava conta do parque. A explosão havia criado um redemoinho de fumaça e destroços, e ele se viu lutando para focar. Leila desaparecera em um borrão de luz, mas a presença de Juanito ainda ardia em sua mente, como um eco do passado. O que ele estava prestes a enfrentar se tornava cada vez mais real e palpável. Os homens em roupas escuras começaram a recuar, mas o burburinho na multidão não parava. Os sussurros se transformaram em gritos de pânico, enquanto as pessoas corriam para longe. Martim, ainda em estado de choque, procurava por Tomás, mas a figura de Leila e seu filho sumia rapidamente. "Oh!" Ele gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Mas as sombras pareciam dançar ao redor dele, sussurrando segredos que ele não conseguia entender. O rosto de Juanito era o retrato de um passado que ele tentava enterrar. "Por que você está aqui? O que você quer de mim?" O pequeno garoto se aproximou, e a multidão parecia abrir espaço para que ele passasse. Martim sentia seu estômago revirar. Era você que estava presente em todas as sombras, não era? O olhar de Juanito era triste, como si él carregase una culpa que no era de él. "Eles no van a parar, papai", él dijo. La voz cate de una sabiduría que su cuerpo infantil no debería poseer. "Preciso que te confíe en mí." As palavras do garoto quase o derrubaram. Martim queria gritar, queria negar, mas tudo parecia mais confuso do que nunca. No meio de toda a confusão, o homem ameaçador voltou a dar um passo à frente, e todos se calaram. Su presencia era imponente. Él parecía absorber toda la luz alrededor. Él olió directamente para Martín, como si fuese un predador diante de la presa. "No entiendes, Martín. La conexión entre vocês tres es más fuerte do que imagina." Martín engasgou. "O que você quer dizer com isso?" O medo começava a espremer seu peito. A multidão estava em silêncio, os olhares de todos pregados nele. "E se eu te contar que isso tudo começou muito antes de você conhecer Leila?" O homem sorriu, um sorriso que não era gentil. "A verdade é que sua vida é uma farsa, uma construção construída sobre mentiras." Com isso, uma onda de calor percorreu o corpo de Martim. Ele não tinha certeza se estava pronto para ouvir mais. "Cale-se!" ele ordenou, a raiva ardendo na ponta da língua. Mas o homem apenas continuou. "Juanito não é o que você pensa. Ele foi escolhido assim como Tomás. E Leila? Bem, ela não é apenas a mãe dos dois. Ela é a guardiã de algo muito mais profundo. Ficar preso nessa sua bolha de segurança não vai te proteger longo tempo." Martim sentiu as pernas tremerem sob ele. Uma repentina sensação de traição atravessou seu coração. "Você está mentindo. Isso não pode ser verdade." Ele olhou para Juanito, procurando qualquer sinal de que o garoto soubesse do que aquele homem estava falando. "E se no final, tudo o que você acredita, tudo o que você lutou para proteger, não passar de uma ilusão?" O homem continuou, com um tom quase sedutor. "Leila não está sozinha em sua luta. E você, Martim, é um dos alvos."
A última frase penetrou sua mente como raio. Ele olhou para o menino, que agora parecia mais espectro do que uma criança viva. Juanito, ¿você sabia? A voz dele tremia. O que mais se havia escondido? O que estava por trás daquela ligação entre eles? Nesse instante, una grande explosión ocurrió, desa vez más perto. Ochón tremió sobre sus pies, y una onda de poeira levantóse, espallando el horror. Y fue en ese momento que Martín percibió. Todo su redor estaba prestes a desmoronar. Él tenía que proteger a Tomás, mas ¿cómo podría hacerlo si su propia percepción de realidad estuviese se fragmentando? Entre el terror y la confusión, él buscó a Leila, mas solo vio el vacío. Y la última cosa que vio fue la tácita promesa del hombre en preto. El juego apenas comenzó, y usted no sabe ni más la mitad. Lo que realmente estaba en juego y quiénes eran de fato. Martín se quedó paralizado en el centro del caos, sintiendo la presión de un futuro incierto cubriéndolo como una sombra. O que viria a seguir? O que ele ainda não tinha descoberto sobre sua própria história? Martín respirou fundo, o som ensurdecedor da explosão ainda ecoando em seus ouvidos. A fumaça se afastou lentamente, e ele viu Leila, sua figura envolta em luz, se esforçando para se manter firme, protegendo Tomás. A realidade começou a se abrir diante dele, cada fragmento de memória se unindo como peças de quebra-cabeça. Juanito, balbuciou, enquanto seu coração se despedaçava. Este filho que ele achou perdido, agora estava diante dele, reflexo do que poderia ter sido. O garoto se aproximou, seu olhar tão profundo que parecia saber de tudo, como se tivesse vivido décadas em poucos anos. Você precisa aceitar a verdade, papai, Juanito disse, sua voz ecoando com uma sabedoria que desafiava sua idade. O que sabemos sempre esteve dentro de nós. A ligação entre nós é inquebrantável. Os hombres en preto hesitaron, suas sombras pareciéndose contorcer en respuesta a luz que emanaba de Leila. La atmósfera estaba carregada, una tensión palpable que se desenrolaba como un fío prestes a se romper. Você no puede nos proteger, uno de los hombres murmuró, pero Leila no recuaba. La fuerza brotaba de ella, un poder ancestral. No saben con quién está lidiando. Leila gritó, la voz resonando con una fuerza que hizo que el suelo estremeciera. Los hombres recuaron un paso, confundidos y amedrontados. O pánico y atención se entrelazaban, criando una tempestad emocional en todos alrededor. La multitud observaba en silencio, chocados, murmurando entre sí. ¿Do qué les están falando? ¿Quién es esa mujer? Podíase sentir la atmósfera eléctrica, como antes de una tempestad. Y no centro de ella estaba Martín, dividido entre dos mundos, dos filios, dos verdades. Juanito, ¿qué sabes sobre esto? Martín preguntó, miedo y esperanza se misturando en su voz. O hijo olió con ternura, como si quisiese aliviar la dor que el padre sentía. Yo siempre estuve aquí, padre. Precisamos unir fuerzas para enfrentar la oscuridad. Martín sintió un no en el estómago, la culpa y el arrepentimiento se acumulando. Si al menos tuviese protegido. Mas Juanito apenas balanzó a cabeza. Ahora es hora de lutar, no de lamentar. Las palabras de él soaron firmes, llenas de determinación. Leila, percibiendo la fragilidad de la situación, olió para Martín y dice, juntos podemos enfrentar lo que viene. Si você se une a nos, abandonando medo, a luz se tornará nossa arma. Con esas palabras, a multidão comenzó a se mover, sintiendo a fuerza que emanaba del pequeño grupo. Un dos hombres en preto, percebendo que no tenía controle, fez un gesto. Si você no se entregar, no teremos escolha. Leila ergueu a mano, y una luz intensa emanó dela, rebatiendo a sombras y iluminando espacio. No dejaré você tocar en mi filho, ella gritó, a fuerza de su amor resoando profundamente dentro de Martín. Él sintió la emoción tomarme conta de él, un amor que transciende a ti mismo la dor de la separación. Era hora de dejar para atrás el miedo que o consumía. Martín dio un paso a frente,
encontrando la coraje dentro de él. «No tengo miedo de ti». Su voz ecoó firme, facendo los hombres recuar. Leila oyó para él con un sorriso esperanzoso y Juanito encerró. «Vamos juntos, papai». O tempo pareceu parar enquanto a unidade deles pulsaba como una sola fuerza. Con un gesto, Leila intensificó a luz y Martín se unió a su esencia. As sombras alrededor no podían se segurar diante da luz que emergía. Logo, toda la cena se transformó. Risos ao invés de gritos, unión ao invés de separación, y la conexión entre ellos era lo que realmente importaba. Os hombres recuaron, percibiendo que no podrían luchar contra esa fuerza. Con un último grito de desespero, se afastaron, dejando Martín, Leila y Juanito juntos, iluminados por la luz de su unión. La multitud se aproximó, agora llena de esperanza y curiosidad. Martín oyó para ellos un nuevo propósito ardiendo dentro de su peito. La vida que él conocía había mudado, mas ahora había un entendimiento renovado. El amor de su familia era a chave. Nuestro camino está apenas comenzando. Leila dice, tomando a mano de Tomás y a de Juanito. Y juntos enfrentaremos todo lo que vier. Y en cuanto él oleaba los ojos de sus hijos, Martín percibió que independientemente de los desafíos que aún virían, ellos enfrentarían eso como una familia, y el misterio de lo que los aguardaba en el futuro ainda pairaba en el aire. Ahora, antes de seguir con nuevas historias increíbles, preciso que preste atención. Este es el momento crucial. Faça su parte y se inscriba inmediatamente en el canal para no perder ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Esmague el botón de like ahora. Esto alimenta al algoritmo y nos ayuda a continuar a crear. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Apenas los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con esas acciones. Compartile instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. No espere ni más un segundo. Mostre que vos está aquí conosco nessa jornada extraordinaria. Vamos juntos.